Que tenso, bom dia. Bom dia. Nossa! Então vocês estão me ouvindo bem? Então tá, vamos lá. Primeiro quero agradecer realmente a Rit por acreditar no sonho que era dela. Que ela vem aqui também, agradece para muitas pessoas, né? E ela agradecer que realmente entender que o mercado, principalmente aqui de Santa Maria, que ainda é muito, vamos dizer assim, né? Não existe tantos eventos como esse. Vocês vêm aqui em eventos como esses na região? Vocês veem acontecer toda hora? Pois bem, então pode parecer que é algo simples, mas quando a gente fala, principalmente quem está dentro do ramo me entende, uma mulher tocar um projeto desse, desengavetar, em apenas 3 meses botar para funcionar, realmente a gente precisa dar parabéns. E aí nesse momento ela não foi nada egoísta, quis falar, vamos trazer todo mundo na região. E aí a gente abraçou a causa da Rit. Então realmente preciso dar parabéns não só a ela, mas toda a equipe que acreditou junto com ela. Ontem a gente já chegou aqui cansado e atrasado, estavam no chão, sentados e sem reclamar, fazendo com que as coisas pudessem acontecer para essa apenas primeira Reparacon, que eu tenho certeza que não vai ficar aqui. Então muito obrigada, viu, Rit, em acreditar realmente no projeto que é só seu. Não chora que borra. Aí eles vão falar que a gente é menininha. Não chora. Vamos lá então. Eu me chamo Soraya Cordeiro. Sou mãe. Por que eu falo isso? Que eu acho que é importante. Antes de eu estar aqui, está minha família. Hoje, meu esposo em casa com a minha família. Aí eu já me emociono. Eu não posso. Sou menininha nessa hora, né? E é muito importante que vocês saibam que atrás de um profissional, e assim como de vocês também, existe uma pessoa. E a gente precisa ter esse respeito com quem está junto com a gente. Queria agradecer a Daniela, que é minha sócia, que veio de São Paulo até aqui. Então, para vocês entenderem, várias pessoas também se deslocaram. A Dani, eu vi também o pessoal que a Rit trouxe da Oficina Inteligente vindo de São Paulo, os meninos também vindo de outros estados. Tudo para prestigiar e estar junto com vocês nesse momento, tá? Então, eu sou a Soraya, como eu disse. Trabalho no segmento automotivo há quase 20 anos. Sou carioca, moro no Rio Grande do Sul. Esse ano, dia 2 de novembro, fiz 19 anos de Rio Grande do Sul. Então, hoje eu sou muito mais gaúcha do que carioca. Tomo muito mais chimarrão do que cerveja. Então, quando eu falar assim, a gente, entendam que por mais que eu chie, eu ainda acho que sou gaúcha. Beleza? Eu me sinto totalmente gaúcha nesse momento. E a gente vai falar sobre algo muito importante, que é o protagonista da história. Ok? Na semana passada, eu estava até falando com a Tuane agora, eu fiquei pensando assim, o que eu posso levar de mais relevante do que eu estou vendo? Eu sempre gosto de trazer coisas atuais. E eu pensei, poxa, a gente está no mês do Dia das Crianças, então eu resolvi fazer uma apresentação bem lúdica, e ela está com foco totalmente infantil, porque se tem uma coisa que todo mundo que está aqui viveu, a gente foi criança todo mundo. Então, é um assunto sério, mas ele está totalmente lúdico, ele foi totalmente desenhado com foco infantil para descontrair, fazer uma abertura mais leve, porque a gente também vai falar, mesmo de leveza, de coisas muito sérias. Bom? Então, vamos lá. Então, quem somos? Quando eu digo para vocês que a gente está 20 anos no mercado, sou eu e a Daniela. Nós hoje somos uma empresa exclusiva do segmento automotivo. Colocamos literalmente a mão na massa por tantas oficinas espalhadas pelo Brasil inteiro. A gente tem, então, muito conhecimento de mercado por estarmos realmente efetivando várias ações dentro da oficina. Então, a gente não dá palestra apenas, a gente não faz treinamento apenas, a gente é muito mais do que isso. Posso dizer que isso é só uma cereja dentro de todo o recheio muito bacana que a gente faz e resultado que a gente entrega nas lojas. Sabemos muito bem as dores que cada um de vocês tem, porque a gente convive realmente com vocês todos os dias. E a gente tem um propósito muito bem definido. Para quem que a gente leva energia? A gente leva energia hoje para várias empresas do segmento que valorizam os seus consumidores. Isso é a coisa mais importante, tem que ficar muito claro para vocês.
que tem respeito e transparência, tanto com eles como para os seus funcionários, e principalmente com o consumidor final. No momento que a gente sai do ponto de empreendedor, a gente é consumidor em cada uma das lojas que a gente passa. Então, a gente faz com que nós mesmos, enquanto pessoas, tenhamos o respeito enquanto consumidores em cada uma dessas lojas que a gente fala hoje com 100% dos consumidores que passam pelos, vamos falar assim, pelos pontos de venda, pelos centros automotivos e oficinas, tá? E com isso, com essa escuta que a gente faz, a gente transforma em melhorias internas junto com os nossos clientes. A gente, então, faz com que essa loja fique em destaque no mercado, que é o que todo mundo quer. Fazendo com que a sua marca, então, vire uma marca de valor. Hoje a gente atende cerca de 120 lojas espalhadas no Brasil inteiro. A gente acaba dando um foco muito maior aqui na região sul, porque a área comercial está aqui conosco, e a gente já subiu o mapa. Tem coisa mais para cima para a gente plotar nova, né, Dani? Então, o que a gente faz hoje? Hoje a gente tem uma rede chamada Rede Alto Engrene de Oficinas. A gente cuida não só, como eu falei, do treinamento e trazer realmente uma qualidade de informação para as oficinas, mas a gente cuida do Google, a gente faz a mídia social dos clientes para o segmento automotivo, a gente fala com 100% dos consumidores, a gente então aumenta o número de estrelas, porque isso também ranqueia vocês diferente. Então a gente faz o quê? Atrai dinheiro. No final da história, a gente quer tanta coisa, mas o que a gente quer mesmo é o quê? Colocar dinheiro no bolso. A gente quer trabalhar, a gente quer resultado. Mas a gente também quer trabalhar. Então a gente trabalha, a gente fala de pessoas, a gente fala do cliente, mas o que todo mundo quer? Botar dinheiro no bolso. Então não tem mágica. É o que a gente faz hoje para mais dessas 120 oficinas que a gente atende, tá? Todas essas ações se transformam em dinheiro. No ano passado a gente fechou o relatório dos nossos clientes com um ROI de quase 26 vezes o valor que eles investem com a gente. Nem em banco existe isso aqui. Nem no mundo. Não é só no Brasil, mas é no mundo. E a gente consegue mostrar e comprovar. Por isso que a gente brinca, né? O cliente que vira concept depois não desengrena mais, ele não sai mais. Esses são alguns dos nossos parceiros. Também gostaria de agradecer o Leandro, o Gil, os meninos que vieram também viajando para cá, a Viemar, a Autel e tantas outras empresas hoje que nos apoiam, a própria Reparasul. Então isso para a gente é muito... A gente fica orgulhoso de entender que grandes marcas nos apoiam nessa jornada, tá? Vamos lá então. Nosso assunto é o papo reto com o grande gestor da oficina. Quem é? Quem é essa pessoa? Vocês conhecem? É o grande protagonista. Somos nós mesmos. Hoje eu não posso falar que a gente é dona de oficina, mas a gente faz a gestão apenas de mais de 120 empresas no Brasil inteiro. Então, no final da história, a gente também se sente empreendedor de cada loja que a gente hoje faz a gestão. E aí, vocês conhecem essa pessoa? Vê se vocês conseguem se identificar. Resolve tudo, todas chamando por você. A empresa não sobrevive sem ele. Tudo é com ele. Acontece isso na oficina? Ou você tem várias áreas e setores? Não, liga para o financeiro, sou eu. Liga para o atendimento, sou eu. Fatura, sou eu. Faz o DRE, não sei nem o que é isso. Fala com o mecânico. Sou eu também. Fecha a porta, abre a porta. Quem faz isso todos os dias? A mecânica tem uma particularidade no Brasil. Ela é una. E por isso que existem empresas que tentam explicar coisas para vocês que não faz sentido. E não vai fazer. Porque ele é muito específico. E dentro da própria especificidade que vocês têm, e ainda tem subcategorias. Por exemplo, uma oficina hoje de Santa Maria, que tem aqui na Santa Maria, dentro de Santa Maria, 2 oficinas com perfis completamente iguais, oficinas mecânicas, os mesmos serviços, atendem públicos completamente diferentes.
por estar em bairros diferentes, em localidades diferentes. Então pode parecer que é tudo igual, mas não é. A gente tem que levar em consideração tudo que está em volta, que permeia essa oficina mecânica. Gente, essa frase me acompanha durante anos. Para empreender é uma coisa difícil. Até porque se fosse fácil, estava pronto, não precisava da gente. A gente escolheu isso como desafio. Então não adianta a gente reclamar enquanto empreendedor e falar, é difícil. Porque é a gente que escolheu estar nessa área. A vida é feita de escolhas. Sinto muito dizer. Eu caí aqui porque era do meu pai. Levanta sua mão assim para eu ter uma noção. Quantos são do ramo e são familiares? Já nasce, já herda. Então a gente vê claramente os empresários fazendo o quê? Se afundando nas tarefas da oficina, até porque a gente precisa entender. Mas por que eu, como mecânico, não consigo me ver como empresário? Simplesmente porque vocês gostam de botar a mão no carro. É o prazer que vocês têm. Então primeiro é o contrário, na linha mecânica, vocês aprendem a cuidar do carro, e depois vocês precisam dar um passo para o lado e falar, eu também sou empresário, o que eu preciso me formar, o que eu preciso me selecionar, o que eu preciso melhorar, preciso fazer um treinamento, eu preciso fazer um desenvolvimento. Mas esse despertar vai ter que vir de vocês, porque senão vocês vão continuar se afundando, que eu digo, né, fazendo exatamente só apenas sendo um mecânico. E vocês precisam sair desse papel se vocês querem crescer. Quando eu digo crescer, não é só crescer em tamanho. Senhora, eu não quero mais crescer em tamanho. Inclusive, se manter no mercado, hoje em dia, é crescimento. Então, a gente precisa entender o crescimento também é manutenção. A gente já perguntou aqui para vocês quantos são familiares. Então, é importante que a gente saiba viver a lei do 1/3. Vocês conhecem essa lei? Alguém conhece essa lei? Então, vou falar aqui para vocês como é que ela funciona. A lei do 1/3 é o seguinte. Esse gráfico, vamos dizer assim, de pizza, ele é tudo. Parte dele é provocado pelo ambiente, as ações, ora pelos outros, tudo que acontece. Por exemplo, a gente está num ambiente, a gente está agora, o ambiente que eu vivo é em Santa Maria, o evento é em Santa Maria. Mas o que está acontecendo? São os outros, as pessoas estão vindo para cá. Eu tenho uma oficina, é o ambiente da sua oficina, a hora o seu cliente chega, são as outras pessoas que você depende. E a outra parte? Depende de quem? Do eu. Nesse caso, são vocês. Então, a lei do 1/3, a gente fazer muito bem feito a nossa parte. A gente consegue ter controle sobre o ambiente, sobre os outros? Onde que a gente consegue controlar? A nossa parte. Então, se a gente não tem controle sobre isso, é importante que a gente sempre faça o melhor que a gente pode. E como é que eu posso fazer o melhor que eu posso? Buscando conhecimento, se desenvolvendo, vindo inclusive para reparar com. Então, parabéns também porque vocês levantaram, vieram e falaram, poxa, eu preciso entender, fazer um network, conhecer o mercado, ver o que está acontecendo. Então, isso também é importante. A criança, que todos nós já fomos, a gente precisa o tempo todo se socializar. E a gente faz isso até o final da nossa vida. Mas a gente acaba esquecendo quanto isso é importante para nós. A gente passa muito tempo com as pessoas e a gente vai viver durante muitos anos com ela. Podem ser seus funcionários, podem ser seus clientes. Provavelmente, quem já tem oficina há muitos anos, tem clientes de muitos anos. Quando chega a pessoa, nossa, esse aqui é meu cliente de 10 anos, 15 anos. Então, isso é gratificante, tanto para vocês, mas para ele também. Então, saber valorizar e socializar, festejar, comemorar com essas pessoas também é importante. E isso aqui é para tudo. Inclusive na família. Porque a gente acha, então tá, meu marido sempre está ali, então não preciso ter tempo para ele. A gente precisa entender o quanto é importante estar junto com a família também. Então, se tem uma coisa que a gente consegue fazer e precisa, é socializar. Principalmente com os funcionários.
tem oficinas que hoje não fazem nenhuma reunião, uma vez por mês, que seria o mínimo do mínimo do mínimo com a sua equipe. E aí, se você não socializa, e a gente acaba entendendo, não tem mais funcionário no mercado, não tem mais mão de obra. Eu vou botar só uma erva daninha para a gente pensar. A gente vem hoje de um sistema que é 80% ou até mais familiar. Muitos herdaram as oficinas. E a gente tem no ramo familiar, né, olhando uma escala de pai para filho, onde o pai em algum momento comandava e o filho obedecia. É assim que funciona, né? Na minha casa era minha mãe falava, quem manda aqui sou eu. Provavelmente na casa de vocês também não era muito diferente. Então a gente acaba tendo esse respeito com a família, só que tem uma hora que precisa fazer uma inversão. E é essa parte mais difícil, onde o pai precisa passar o bastão para o filho. E o filho ficar na posição do pai. E isso é muito difícil para a gente que é filho, olhar para o pai e falar, agora você, né, fica um pouco mais do canto, vai ser do meu jeito. E a gente vê acontecer isso o tempo todo dentro das oficinas. Mas, para isso acontecer de uma forma saudável, você também precisa socializar com o teu pai, com a tua mãe, com os teus parentes, que fazem parte hoje da sua equipe. É tão difícil quando a gente coloca funcionários, mas quantos colaboradores fazem parte da sua família realmente? Você acha, faz aí. Não é bem assim que funciona. Ou não é bem assim que deveria funcionar. Então, socializar exige de nós uma habilidade de equilíbrio muito grande. Porque a gente não adianta ser matraquinas, gostosa por fora, sem recheio. A gente também tem que entregar algo mais para o nosso funcionário. Por exemplo, ele precisa se treinar, ele não quer. Você fala, ok. A gente precisa se qualificar, a gente precisa qualificar quem está junto com a gente. A gente precisa colocar recheio na nossa equipe. A gente precisa colocar brilho no olho. Tesão na equipe que está. Mas a equipe anda assim, se arrastando. Chega assim, A gente brinca até nos treinamentos. As meninas chegam de manhã, aí chegam assim, bom dia! Descabelada para trabalhar. Duvido que ela vai para a festa assim, sem fazer a unha. Aí faz aqueles coques, né? Ninguém passa por isso, eu tenho certeza. Aí faz aqueles coques que agora é moda, graças a Deus meu cabelo não dá pra fazer, faz um coque, aí, deixa eu ver se alguém tá, pra eu não brigar com alguém aqui. Aí faz aqueles coques aqui no meio da cabeça e fala, bom dia, o olho com remela, oi, tudo bom? Cliente. Não se identificou, né? Mas não é esse, é um aqui no meio, amiga. É um pedrita. Na minha época tinha pedrita, você nem deve saber o que é isso. Ela chega para trabalhar assim. A gente se arruma para sair, né? Só que sair não bota dinheiro no bolso dela. E ela sai todo dia para trabalhar, que é o que provê a casa dela, e ela vai desse jeito. E acha que tá tudo certo. Porque você também se acostuma a ver ela assim. Porque às vezes você também vai assim. É verdade? Ou é mentira? Não precisa responder. Só deixei o recheio para vocês. Então a gente precisa conhecer o ingrediente de cada um. Internamente. O que meu funcionário busca? O que ele quer? Qual o desejo dele? Ele trabalha comigo por quê? Só porque ele gosta de carro? O que ele pode trazer de mais produtivo? Mas você só vai saber disso se você conversar com ele. Se você socializar com ele, se você sentar com ele, tomar um café, cara, e aí, tua família, como é que tá? E a gente faz um monte de coisa gostosa durante o dia, a gente tem uma caminhada linda. Aí a gente chega lá na frente e fala, poxa, eu perdi a oportunidade de conhecer aquela pessoa melhor. A vida é feita de encontros. Sinto muito se vocês estão a passeio, porque eu não tô. Vocês vieram passear? Que pena. A vida é muito legal, só que ela é muito curta. A gente acha que vai durar muito, até igual a vovô, né? A vovó morreu com 98 anos. Mas não, filho, sai aqui, tropeça no palito de dente, a gente vai no velório, bota o óculos de sol, chora só naquele dia. Na semana seguinte, a mulher tá lá no bailão, mano.
convivam com as pessoas, se relacionem. Mantenha realmente esse espírito vivo de ajudar o outro. Isso tem que ser genuíno. Não tem mágica para ensinar sobre isso. Isso é respeito pelo ser humano com que você convive e até com você mesmo. É você que está perdendo a oportunidade. Não goste de conviver. Ontem a gente passou por várias, né? A gente saiu de Caxias e a gente veio atendendo os nossos clientes no meio do caminho. E a gente vê algumas coisas muito vivas. Por exemplo, falei, nossa, que menina com estilo diferente no seu atendimento, né? Nada contra nem a favor, ok? Piercing, com alargador. Isso não tá legal pra mim. Tive que contratar porque não tinha mão de obra. Será que é essa pessoa que tem que saber conviver com ele? Ou será que é a gente que tem que entender de quem a gente precisa? O respeito com o outro não começa quando o outro precisa realmente olhar para nós, mas sim quando a gente está disposto a entender o outro. E aí a gente consegue viver em comunhão muito bem. Acho que a pandemia deu um recado muito sério para a gente. Espero que a gente realmente saiba entender isso. Conhecer os ingredientes que cada um tem é muito importante. E o que a gente precisa, na verdade, gente, para a gente se nutrir enquanto criança, enquanto adulto, a vida inteira, é isso aqui, ó. É suco de gente. Bate tudo. Saber conviver com pessoas completamente diferentes. Quem faz híbridos elétricos com só mecânica, porque uma coisa está ligada à outra. Estou falando bobeira? Então, para você pular lá para o híbridos elétricos, tem coisas básicas. Então, você precisa ter o conhecimento de base. O cara não nasce assim, então tá, agora eu sou mecânico, vou lá, só vou fazer câmbio automático. Não é assim. Eu não sei fazer, mas eu sei que não é assim. Então, o suco de gente alimenta muito e muda tudo, tá? Porque nutre. Para tudo isso pode parecer que é simples, mas a gente precisa ter estratégia. A gente precisa ter estratégia até com a gente, de se olhar, de se permitir, de olhar para o todo e falar, poxa, eu até sentia que era isso, mas agora eu preciso ter uma estratégia para conversar com meus funcionários. Então, eu vou dar uma primeira dica super valiosa. Quem não faz reunião, façam segunda-feira. Vou falar o quê? Oi, bom dia, tudo bom? Pelo menos arrumadinho, tá? E lembrem de mim. Sem remela no olho, essas coisas assim, tá? Por favor. Se a menina tiver de coque, não briga no primeiro dia. Não ter o coque. Eu vou te mandar depois uma foto do coque que eu estou dizendo. Pra me entender. Pois é. Tu sabe qual é, né? Não fala que tu usa. Isso. Obrigada, amiga. Que não é esse. Só pergunta, pessoal. Preciso fazer uma reunião com vocês também. Essa decisão eu vou fazer uma vez por mês. Qual é o tema que vocês gostariam de fazer para a melhoria da nossa empresa? Joga. Que volta. Se não sabe, começa. Se não sabe, faz. Mas não retarda mais. Porque quanto mais você retardar, você pode deixar de estar se nutrindo para benefícios da sua oficina. Você não controla tudo. E pode ser que a menina que está no atendimento tenha uma dica valiosíssima para que você possa faturar mais e ter mais rentabilidade. Mas você só vai saber se você ouvir e se colocar à disposição. Não é para dar pedrada. É só para ouvir. Isso pode ser um combinado entre vocês, mas não retarde mais, apenas executem. Às vezes de uma forma tão simples que traga resultado. Essa pode ser uma boa estratégia para vocês. Todo mundo, e principalmente a criança, a gente precisa muito de atenção. Assim como as outras coisas, também permeiam a gente a vida inteira. A gente nasce, além de atenção, a gente também precisa de quê? Cuidado. E aí, como empreendedor, você chora no ombro de quem? No espelho, né, amigo? É punk. Porque todo mundo chora. Até homem. A falar que não, eu bato em vocês aqui mesmo. Vou parar. Quais são as suas necessidades, se você mesmo não consegue se permitir? Olhar, analisar, refletir. É importante que a gente se conheça.
a vida do empreendedor e até de um líder, ela é muito sozinha. Ontem, na estrada, a Dani fez uma reflexão bem bacana. A gente estava dirigindo e aí passou uns pássaros voando. Um encabeçava, faz como se fosse uma flecha, né? E aí, de repente, o da ponta assumiu. Ela falou, olha que legal. O outro assumiu a liderança. Pode parecer que é simples, é só uma viagem, mas eu estou aproveitando o caminho. E será que na nossa oficina também não acontece isso? Ora, enquanto vocês acham que o tempo todo que vocês são líderes, não precisa de outra pessoa puxar a liderança junto com a equipe, com vocês, para coisa aí? E a gente precisa deixar. Porque a gente também está desenvolvendo uma habilidade em outras pessoas. E sabe o de vocês que conseguem perceber isso na equipe e que ainda proporcionam isso para alguns membros da equipe. Porque, assim como eu, vocês também não vão durar para sempre. Tem a oportunidade de desenvolver as pessoas que passam pela sua vida, porque é importante. Opa! A gente tem uma equipe super bem treinada para que tudo dê certo. A gente poder escalar a oficina. É tudo. Não adianta você só fazer treinamento. Agora eu vou para Porto Alegre, eu vou na Infalta ano que vem, vou fazer treinamento, Não adianta. Vai adiantar, vai inflamar seu ego, só você que faz aquele serviço, o cliente só respeita você, ele só agenda com você, é tudo você, a pessoa. Aí a gente tem um problema, porque quando você fica doente, para tudo. Esse pode ser um grande problema que a gente tem dentro das oficinas. Opa! Então a gente não pode se paralisar perto do que a gente tem, porque o nosso desafio é grande. Todos os dias, durante esses anos todos. Provavelmente a gente tem algumas oficinas aqui com mais de 10 anos. Quem tem mais de 10 anos aí? De oficina? Não é pouco, não. É só gente grande. Porque a gente empreende no Brasil. No mesmo segmento. Mais de 10 anos não é fácil, não. Então a gente não pode se paralisar e se esmichar. A gente também tem que responder os estímulos da equipe. E aí saber conviver com as diferenças é importante, como eu falei antes. Comemorem com a sua equipe o tempo todo. Temos diferenças na vida e a gente só tem que respeitar o outro. Mas antes de respeitar o outro, a gente precisa se respeitar, porque senão a gente se agride. É importante que vocês se reconheçam, senão a gente não consegue enxergar o outro, a coisa fica mais turva. Os desafios de equipe vão acontecer. Vão entrar na sua equipe homens, mulheres. E uma das coisas que a gente fala muito no treinamento que a gente tem é sobre diferença tanto da liderança como da equipe. E dói nessa hora quando a gente faz esse treinamento. A última turma que a gente teve foi em Joinville, até. A penúltima a gente teve 42 pessoas na FENAC dentro de uma das salas da Reparasul. Foi há 3 meses atrás. 42 empreendedores do segmento automotivo. E dói. A gente passa... Uma FENAC ainda teve uma outra configuração, nós fizemos, Karen estava junto, né? Foram 3 noites. Mas agora, e aí eu comecei a escutar. E aí, o que vocês acharam? Eu escutei de todos, foi unânime. Ótimo, queria mais. Então a gente aumentou, não são mais 3 noites. Hoje a gente faz esse treinamento uma noite de sexta e o sábado de 8 da manhã às 8 da noite. A gente fica junto esse tempo todo. E dói. Então já aviso, porque a gente provavelmente vai fazer esse treinamento aqui em Santa Maria. Serão muito bem-vindos. A gente não fala só do comportamental, mas como realmente você escalar o seu negócio e sair fazendo, já colocando em prática, você sai de lá com um plano de ação, enxergando as dificuldades, vamos dizer assim, as deficiências na visão de vocês, para implementar direto na oficina de vocês já na segunda-feira. Então não adianta você vir para um treinamento e só olhar e falar, é lindo, mas eu faço o que com essa informação? Então, você sai de lá com um plano de ação montado, sabendo o que você tem que fazer, passo a passo. Mas eu falo para vocês que dói.
Mas a gente também precisa valorizar o que passou. Porque o que fez com que você chegasse até aquela posição que você está hoje, simplesmente em algum momento foi o marco zero. Então, dói porque a gente deixa de fazer tantas coisas que são importantes e acaba canalizando a nossa energia, às vezes, no lugar errado. Saber, então, os desafios com a equipe é algo essencial. E aí, uma frase maravilhosa que eu adoro: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Eu vou tocar na oficina do meu pai. Então, tudo certo. Largo o barco no mar, toco o baile. Vou dar um exemplo. A EATA, que é a nossa parceira hoje. Aproveitar que o barquinho está azul, me inspirei, viu, amigo? A EATA, que é a nossa parceira hoje. Hoje ela vende produtos Altel. Qualquer um de vocês pode entrar e comprar de qualquer um distribuidor. Por que a gente se plugou na EATA como um diferencial? O produto é apenas um meio. O que eles entregam é muito mais do que isso. O atendimento personalizado, o atendimento em respeito ao cliente, o atendimento na ponta que é executado é muito diferente do que vender um produto. E é isso que o cliente quer o tempo todo. Porque se for para comprar, você entra no Mercado Livre e compra. Mas você não sabe usar o equipamento. Aí você fala que o equipamento não presta. Não é isso. Você não vai saber ter todo o conhecimento que você precisa. Então, eu vejo que a EATA, enquanto parceiro junto com a gente, consegue realmente fazer todo esse ancoro junto com os nossos clientes hoje, que eles têm diferenciais EATA, né? E aí eles conseguem mostrar para o cliente para onde ele vai e dentro de tudo que ele comprou. Então, parabéns, viu, amigo? Isso realmente é um diferencial no mercado. Vamos lá, então, para a gente fechar essa parte aqui da equipe coesa e resultados expressivos, vou colocar uma parte aqui mais escrita, porque normalmente eu não faço isso, eu coloquei pelo menos uma tela aqui de escrita. Onde está a sua liderança? Ele tem que ser presente e tem que ser sempre uma referência. Tem que afinar o discurso, tem que ser uma linguagem clara e objetiva com a sua equipe. Ah, mas eu disse. Você perguntou se está claro? Está claro só na sua cabeça. Mas se você não pergunta, você não tem certeza. Então, é bom perguntar. Nutrir o ego, né? Contrate quem você precisa e não quem você quer. Isso quando tem funcionário chegando. Fala, Soraya. Isso quando tem mão de obra. Às vezes a gente se vê tanto na pessoa e fala: eu adorei aquela pessoa. Por que isso acontece? É afinidade, você gostou dela. Você tem que entender o quanto ela é profissional. Porque senão dá match. Por exemplo, atenção aos sobrenomes. Minha irmã trabalha comigo. Ela é profissional? Ela te entrega resultado? Se não te entrega, não faz segunda, tá? Pense bem. É tchau. Porque um funcionário faria um resultado, vai te entregar resultado. Porque senão essa pessoa afunda a tua oficina, teu sonho, teu desejo, seus 10 anos, mais que isso. Então, se for para vir para trabalhar na equipe, não é sobrenome. Não é porque tem sobrenome. A gente tem várias empresas hoje grandes no Brasil que são familiares. Se eu não me engano, a própria Via Mar é familiar, né? Me ajudem aí. Acho que a própria Via Mar é familiar. A gente tem várias empresas grandes do nosso ramo também. Tem um alinhamento claro de propósito e prestação de serviços. Tem uma coisa que a gente hoje faz em conjunto, todo mundo que está aqui dentro, é prestar serviço para o outro. É igualzinho. A gente fala com o outro, está o tempo todo conectado com outras pessoas. A gente escolheu isso também. Divida com a equipe as coisas boas e as coisas ruins. Porque se você só dividir ruim, se você não nutre com suco de gente, aí realmente fica difícil. A regra dos 80-20, não vou falar dela agora. Um líder com foco afinado é aquele que faz os outros fazerem. Às vezes a gente já se afunda tanto na tarefa, mas não desenvolve o outro. A regra dos 80-20, quando estava passando a apresentação ontem de noite, falei, tem alguma coisa que eu fui catar lá e me lembrei. A regra dos 80-20 é uma regra de Pareto. Soraya, a gente está no sábado.
Treinamento em Santa Maria, você é carioca, sal de Caxias para falar da regra de Pareto, você aprendeu na 7ª série? Sim. Aí eu fui me aprofundar, fui ler ontem, porque eu acho que vocês têm que receber tudo que é de melhor que eu posso dar para vocês. Estou fazendo meu 1/3. O que essa regra diz pra gente? Não vou contar a história toda, mas Pareto diz claramente assim, ó. 80% do esforço que eu faço, de repente, não é proporcional da entrega de 20%. Por exemplo, passo muito tempo com a minha família, mas você está presente? Você está dando seus 20% dos 80% que você está usando do teu tempo? É o tempo ou é o que você faz? Será que na tua oficina não é igual? Outro exemplo. A Concept não quer todo mundo como cliente. Eu não quero 80% do mercado, você quer? Nem eu. Eu quero só 20% das que valorizam 80% de seus consumidores. A gente não trabalha para todo mundo. A gente não é arrogante, mas hoje a gente pode falar que a gente consegue escolher a dedo dos clientes que a gente vai entrar. Por que a gente faz isso? Porque a gente preza pelo respeito que vai na ponta. Isso é muito importante. Essa regra serve para vida. Não vou me aprofundar mais ali, que eu já recebi 5 minutos. Então, tente não ser a pessoa que faz. Tente não ser a pessoa que faz mais. Porque a gente faz muito, né? Mas tente ser as que produzem os melhores resultados. A gente pode ficar pouco tempo na oficina, mas se você conseguiu entregar muito resultado, tu fez o que você se propôs a fazer. Isso é muito importante. E aí, por que tem essa imagem gigante da lente? Porque 80% das coisas são o que rouba a nossa atenção. E a gente faz com que a gente perca o foco. É o cliente que chega, são as coisas que demandam, é a família que está junto. Mas e teu foco? Está onde? Seus 20% que trazem resultado. Essa é a parte mais difícil. A gente tem que falar o tempo todo de experiência do cliente. Vocês já ouviram falar isso? Como é que a gente bota experiência dentro da oficina mecânica? É quase cômico, né? Mas é isso que a gente faz hoje. A gente entrega resultado para as oficinas. A gente cuida do consumidor final. Ele se sente acolhido. A gente faz com que ele retorne no prazo. Ou pelo menos muito mais próximo do prazo. Lembra aquele cliente antigão que você tem e fala assim, você passa no supermercado junto com alguém que você não conhece e fala assim, meu cliente há anos não pisa na sua oficina há mais de 10 anos, ou 5. Aí você tem a sensação, ele é meu, mas ele foi lá no dia que eu não estava. Mentira! Já faz o serviço, trocou de carro, você nem lembra. Sensação. Se você não tem os números, você não consegue medir. E uma experiência é feita de quê? Como é que a gente sabe se a experiência dá certo? Vender, gente, primeira vez é moleza. Qual é a condição comercial que você vai me dar? 20%? 30%? Eu vou fazer um incantation lá para o cliente. Eu vou vender. Vender a segunda vez é desafio. Primeira vez a gente faz qualquer negócio. É igual namoro, né? No início é um espetáculo. Depois é incantation. Não precisa rir, não. Tá todo mundo rindo. É assim também lá em casa. Tá tudo certo. A gente então precisa medir a emoção, a segurança, trazer resultado. Porque senão você não tem experiência do cliente. Por que eu estou falando isso? É medindo que você mostra o resultado de dinheiro produtivo dentro da oficina. Senão você só tem sensação. Sensação é igual a arrepio. Sensação é igual a emoção, coração batendo forte. Tudo isso passa, igual a uva. Uva passa também. Já vai vir o Natal, né? O arroz com uva passa é bom. Eu gosto. Então, aproveitando, a gente precisa medir tudo isso que está acontecendo. Senão a coisa dá problema. Para vocês saberem hoje, como a gente está em muitas oficinas com perfis completamente diferentes, 20% dos consumidores que passam, eles pagariam mais por um serviço bem prestado. Então, eles estão dispostos a desembolsar mais. Mas você consegue entregar resultado para ele? Você consegue entregar experiência para ele?
Ser diferente dentro de uma colônia de ovo é difícil, né? Porque é tudo igual, oficina sempre tudo igual. Sempre foi assim, a gente escuta isso, é tão engraçado, né? Sempre foi assim, o fulano é igual. Será? Venda mais aproximação, que é o que a gente falou, é conexão. O tempo todo. E não é só a venda, é a venda da ajuda. A gente conversar, a gente trazer, rentabilizar. Entender a necessidade do cliente é conexão. Porque se você não pergunta para ele o que está acontecendo com o carro, você não vende mais. Tem que ter aproximação. Senão você só vai entregar para ele o que ele foi buscar. Pão quente. Não é o pão que nutre a padaria. É o presunto, é o sonho, é a bala, o pirulito. Então, se ele só quer trocar o óleo, ferrou. Se você não fizer o checklist correto, você realmente vai entregar só o que ele precisa. Então, gente, não basta ser bom. A gente tem que parecer ser bom. A gente tem que se mostrar o tempo todo. Eu sou bom, estou no mercado há não sei quantos anos. Será? Quem te disse isso? É assim que seu consumidor te vê? O mais engraçado é que quando a gente gera os relatórios e entrega, vou comentar uma coisa que é muito particular, mas chega a ser engraçado. E a gente fala lá dos pontos de melhoria, porque a gente não gosta de chamar de problemas, né? Quando a gente fala dos pontos de melhoria, olha, seu cliente está falando aqui do ponto de melhoria do atendimento. Aí ele abre, que o nosso relatório hoje é assim, fulano de tal, placa tal, dia tal, gastou tanto. Aí o nosso cliente senta na nossa frente e começa a falar assim, tá, mas aqui não foi um erro. Aqui, ele começa a justificar pra gente. A gente reclamou assim, mas não foi bem assim. Ele queria pagar, a gente escutou ontem, né? Ele queria pagar com boleto. É claro que ele vai reclamar do meu atendimento. Só que ele justifica isso pra gente. Chega a ser engraçado. E a gente fala assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas saber os diferenciais, ele precisa parecer claro para o cliente. Tem que ter clareza. E o nosso consumidor acaba fazendo isso com a gente também quando ele quer justificar. Porque ele também precisa parecer bem. Então isso aqui a gente vive todos os dias e às vezes não se dá conta. Ou tem gente que nem conhece, que é pior ainda. Pessoas se relacionam com pessoas. A gente só ganha o troféu quando a gente tem relacionamento, conectividade, junção, troca e experiência. Porque senão simplesmente qualquer oficina mecânica e a regra é igual, é tudo igual. Ontem, quando a gente foi jantar aqui, a menina nos recebeu, isso serve para todo mundo. Como é que funciona o buffet? Aí ela falou, e ela falou o quê? E na mesa a gente serve umas surpresinhas. Eu falei, será que ela falou isso para mim só porque eu sou mulher? Aí chegou outra, ela falou, e na mesa tem umas massas surpresas. Incantation. Tá errada? Não, na hora do almoço eu quero comer lá. Tava maravilhoso. Mas ela encantou. Além do atendimento personalizado que ela deu, ela realmente encantou. E a pergunta é, o quanto é que vocês têm encantado o cliente de vocês? O quanto é que vocês escutam se estava bom? Ah, eu acho que estava bom. Você mede de novo a experiência? Você olha isso no relatório? O que falam de você? Não me importa. Cuidado. É melhor saber o que está acontecendo. Alinhamento com todos os membros da equipe para encantar o cliente. Por quê? Não adianta você achar que você é a melhor oficina ou ter um desalinhamento com a menina que está no atendimento. A equipe toda tem que estar alinhada o tempo todo para poder fazer jus ao cliente que chega na loja. Senão você tem problema. Então, por isso a importância de reuniões que sejam simples. Mas o alinhamento da equipe é essencial. Gente, relacionado a trabalho, dá. Mas é gratificante. Tem 5 palavras que pra gente impactam demais e que realmente fazem muito sentido na ponta. É o impacto que a gente consegue causar no consumidor, a repetição de ações, porque não adianta fazer muito bem a primeira vez. A gente precisa também repetir essas ações. Saber utilizar as ferramentas corretas,
fazer interiorização com a equipe das melhorias, olhar o planejamento que precisa e fazer o reforço o tempo todo. Vocês conseguem fazer essas 5 coisas o tempo todo na oficina? Não conseguem. Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda. A Concept está aqui para isso, se vocês precisarem. Hoje a gente consegue fazer isso junto com vocês. Tem 10 mandamentos, eu já vou encerrar, fica bem tranquila. Tem 10 mandamentos que são essenciais, vou colocar todos de uma vez. Se eu fosse vocês, tirava uma foto para a vida. Isso aqui foi um resumo do treinamento de 4 imersões que eu fiz e que realmente dá certo. Onde a gente, durante esses 4 dias, a gente vê cada um desses mapas e exatamente isso para ser excelência que o consumidor busca em tudo. Segurança, conforto, ser aceito no grupo. Por exemplo, o que é aceito no grupo? Quem faz parte da Harley Davidson? Isso é um grupo. Quem faz parte da Reparasul? É um grupo. Agora, quem faz parte da Reparacom? É outro grupo. Quem faz parte da Oficina Mecânica? É um grupo. Subgrupo. Quem faz parte da Oficinas Premium? É um subgrupo. Então, você precisa ser aceito no grupo para você entender que isso realmente é um diferencial. O cliente quer ser desejado, ele também quer ter liberdade de escolha. Ele quer ver o crescimento dele e o seu também. A gente precisa servir ele, e ele também precisa servir a gente, muitas vezes até com o dinheiro dele, mas também com a escuta que a gente faz dele, tá? Ele quer ser surpreendido, ele acredita sempre que a gente pode entregar algo maior. Porque o básico, arroz com feijão, a gente já tem que fazer bem feito. E ele quer se sentir o tempo todo muito importante. Então, se eu posso dar uma dica importantíssima para vocês, os 10 mandamentos é uma coisa hoje que faz parte da nossa rotina diária. Esse é o meu número do WhatsApp. Se vocês quiserem depois me dar um oi, eu já deixei um link prontinho para vocês ali. Vocês conseguem clicar e a gente pode conversar sobre o que vocês precisarem. A gente está ali embaixo, agora durante todo o dia. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre a Concept, serão super bem-vindos. E quero só falar mais uma frase que para nós é muito importante. Cuidem com carinho das coisas que passam pela vida de vocês. Isso faz a diferença em tudo que a gente faz. Não só cuidar do outro, mas cuidar da gente também. Muito obrigada.